Você já ouviu falar no termo data limite? Em 1971, Chico Xavier fez uma revelação que causou tumulto para a época. Foi durante o Pinga Fogo, um dos programas com maior audiência da TV brasileira. Segundo Chico, após o homem ter pisado na Lua em 1969, ter ultrapassado as barreiras terrestres, haveria uma data limite de 50 anos para a humanidade ter uma última chance de se redimir moralmente sem causar uma terceira guerra mundial. Esse prazo terminaria em 15 de julho de 2019. E esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo João Maia. Boa tarde, João. Tudo bem? Olá, boa tarde para você que acompanha o Viva Voz na Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Você pode participar do nosso programa através das redes sociais no Instagram, @Viva Voz Univale, e também curtir nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Nós estamos conversando hoje com a professora Juliana Zucchetto e também com o Leandro de Souza. Eles são do Centro Espírita Casa de Jesus, aqui em Balneário Camboriú. A gente agradece muito vocês terem vindo conversar com a gente sobre este tema que é inquietante. A gente acaba tentando buscar informações para compreender melhor tudo isso, mas... Gente, para você, Juliana, o que você entende por data limite? Como é que você gosta de abordar esse tema? Oi, Lisa. Oi, João. Boa tarde. Primeiro, a gente que agradece o convite de vocês. Bom, data limite, esse assunto ele está novo, né? Ele está surgindo agora, nessa proximidade dessa data que foi colocada. E ele é uma novidade, né? Dentro da doutrina espírita, jamais se falou em data limite e, inclusive, dentro da doutrina espírita não há imposição, colocações sobre datas, né? Especificando datas dessa forma. Também não é do conhecimento nosso, espíritas brasileiros, de que o Chico tenha, em algum momento, falado a respeito desta data, né? O que nós sabemos sempre, é claro, nas suas colocações no Pinga Fogo, ele fez essas referências a épocas, né? Ele falava em torno de 50 anos, de melhoramentos, de avanços tecnológicos. Falou muito, porque a época do Pinga Fogo foi a época em que o homem estava chegando à Lua. Então, era um assunto muito em voga naquela época. Uma contestação muito grande também dos gastos que se tinha. Então, era bastante contestado, inclusive, as viagens espaciais. E não houve, naquela época, publicamente, nenhuma colocação a respeito de data, né? De que haveria uma data limite, segundo o Chico Xavier. O ser humano é que gosta, né? De criar um clima, um sensacionalismo, e aí já... Então, vai pegando, vai contextualizando. Claro. Essas informações de épocas de que a gente sabe que há essas guerras acontecendo, que sempre houveram. Há uma época agora já mais tensa que a gente está acompanhando, então há essa tendência de que vamos juntar essas informações. A gente sabe que lá em 2012 se falou muito. Claro. E foi a época, em 2012, que foi lançado um livro chamado Não Será em 2012. E nesse livro é que se traz esta informação de que houve uma reunião de espíritos bastante evoluídos, né? Dos quais Jesus fazia parte, em que eles fizeram essa reunião. Houve uma informação de que foi quando os espíritos ultrapassaram as fronteiras da Terra, que houve essa reunião, e aí então se fez esta conclusão de que foi quando o homem
chegou à Lua, então ultrapassou as fronteiras terrestres. Foram todas conclusões, então. Foram conclusões que foram feitas. Mas essa história desta data, ela partiu de uma conversa particular, diz este irmão, né, que não é porque a gente fala o nome dele aqui, mas quem está acompanhando essas colocações na internet sabe quem é. E entre ele e Chico, a gente não sabe, né? A gente não pode dizer sim ou não. Mas o que a gente sabe? Dentro da doutrina espírita não há imposições de datas e a gente sabe que isso tudo é um processo muito natural. Sim, estamos numa época de transição, de que há sempre essas colocações de que, sim, nós estamos passando, sim, por uma época de transição e que há acontecimentos, mas que são acontecimentos naturais, previstos normalmente de passarmos. Ou seja, na verdade, vivemos vários finais de mundo, né? Mais um agora, né? Pois é. E Leandro, então, pegando o gancho do que a Juliana falou, você concorda, talvez, então, que seria um certo sensacionalismo das pessoas a falar sobre esse assunto, tratando como data, trazendo como fim de mundo, tudo isso que é falado muitas vezes na internet. Você Tem muita coisa na internet, né, Joga? Aliás, principalmente no Facebook, em sites de notícias, aparece como data limite, teria Chico Xavier avisado sobre o fim do mundo. Então, vocês da doutrina espírita acreditam que isso seja mais sensacionalismo por parte da mídia? Perfeitamente. Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Elisa, João. Na verdade, o que o Chico falou, ele falou sobre uma época. Ele falou nos próximos 50 anos será um limite. Por que ele falava isso? Na verdade, se a gente for ver o que a doutrina espírita diz, já em 1868, quando foi escrito o livro A Gênese por Allan Kardec, ele já falava dessa transição. Só que nós temos que recordar que essa transição é no calendário do espírito. E o calendário do espírito, 1 século, 2, 3, é um processo rápido. Aqui na Terra que a gente acha que tudo tem que ocorrer em uma semana. Então a previsão que ele fez estava perfeitamente correta. Só que isso daí é uma transição que leva décadas às vezes, né? E não que nós vamos dormir de um jeito e acordar de outro. Essa transição vem ocorrendo muito gradativamente, à medida que as ideias, que a humanidade em si está madura para novas ideias e poder entender essas ideias novas que vêm vindo. Se a gente olhar os avanços que nós tivemos nos últimos 50 anos, por exemplo, de quando que foi a Declaração dos Direitos Humanos? 1948, talvez, quando nós passamos a ter o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Infância e da Juventude. Verdade. Até pouco tempo atrás, a criança era tratada como um adulto pequeno. Isso mesmo. E hoje em dia nós estamos com vários avanços. Então, isso aí é um sinal que a sociedade vem melhorando, vem colocando as suas leis, se aproximando gradativamente das leis divinas. E esse processo que vem ocorrendo aos pouquinhos, ele também prevê que as pessoas que atrapalham nesse processo, espíritos ainda renitentes no mal, à medida que o tempo vai passando, eles vão desencarnando da Terra e vão sendo levados a encarnar em outros mundos. E na Terra vão sendo colocados espíritos mais evoluídos, vindo de outros planetas, que tenham essa capacidade. Mas isso é um processo de décadas. Ele já está ocorrendo desde meados da década de 90 e a gente não está percebendo direito esse processo ainda. Agora, pessoal, saiu inclusive um documentário, né, chamado Limite, que foi produzido em 2014, o lançamento desse documentário. Esse documentário reacendeu essa discussão, né? Trouxe de volta de novo aquela coisa foi uma revelação feita por Chico Xavier e colocado dessa maneira, claro que causa impacto. Agora, de que forma esse documentário repercutiu junto aos centros espíritas? Houve alguma repercussão para vocês da chegada desse documentário? Na verdade, não. Não, assim, nesse sentido de repercussão, não. Por quê? Porque quem estuda a doutrina espírita já sabe que esse tipo de previsão, profecia, não se adequa com o que a doutrina espírita nos coloca. Né? Então, a gente sempre tem bastante cuidado dentro dessas... Quando surgem essas questões.
Então, a gente sempre procura esclarecer. E a gente acha muito boa iniciativas como essas que vocês tiveram, que é uma oportunidade de a gente vir e esclarecer. Porque não está errado. As colocações que vêm sendo feitas a respeito desses acontecimentos, dessas mudanças que ocorrem com maior rapidez, isso é realidade. O que Chico falou nos programas, no Pinga Fogo, tudo isso é real. Mas não são de caráter profético. Perfeito. E o que não bate, digamos assim, é uma data. Sim. Algo assim específico. O próprio conceito data limite já é questionado. Sim, seria mais ou menos igual eu falar para minha neta, assim, que hoje tem 9 anos, falar para ela assim, olha, você tem 13 anos para definir a sua vida. Você vai ter que estudar legalzinho, fazer um ensino fundamental, fazer um colegial bom e daí ter uma base e entrar na universidade. Quer dizer que se ela ficar um ano, por exemplo, a se desvirtuar disso, ela vai por isso ser jogada fora? Não, ela vai atrasar um pouquinho. Ou ela pode trabalhar muito bem e adiantar um pouquinho. Assim, a humanidade está tudo subordinado ao nosso livre-arbítrio. Ele fez uma previsão relativa, imaginando um certo progresso da humanidade. Se nós trabalharmos melhor, nós podemos até adiantar isso. Se nós trabalharmos mal, nós vamos retardar esse nosso progresso, vai demorar um pouquinho mais, sofreremos um pouquinho mais. Então, Muito nós bom. sabemos que, óbvio, vai começar a se discutir um pouco mais com a proximidade da data. Com certeza. Isso sim, isso vai repercutir um pouco mais daqui para frente. A gente tem que fazer um intervalo, mas voltamos já a conversar sobre data limite. É um conceito que, né, tem um toque sensacionalista, mas dá margem para conversas alto nível, que é o que a gente está tentando fazer aqui no Viva Voz. A gente já volta. Já estamos de volta. Hoje estamos conversando com Juliana Zucchetto e com Leandro de Souza, ambos do Centro Espírita Casa de Jesus, que fica em Balneário Camboriú. E a gente estava falando sobre a data limite, né? Agora, essa ideia, essas informações acabam ganhando um corpo, ganhando força, exatamente porque vêm vinculadas ao nome de uma figura importante que é o Chico Xavier, né? Então, inclusive o Joca fez aqui uma mini biografia, né? João, fala pra gente. O Chico, então, tem quantos livros? Pois é, ele psicografou 451 livros, certo? E cujos direitos autorais das obras publicadas foram cedidas a editoras espíritas e entidades ligadas à caridade. E ele morreu no dia 30 de junho de 2002, aos 92 anos. Eu gostaria de saber, então, pode ser para o Leandro essa pergunta, qual a importância desse médium, que o Chico Xavier, qual a importância dele para a doutrina espírita? Olha, ele hoje, ao lado de outros médiuns que também têm trazido mensagem dos bons espíritos para nós, ele talvez é o mais importante do século XX, pela quantidade de livros que ele psicografou e pela obra que ele fez como encarnado, a prática da caridade, as mensagens que ele trouxe, os ensinamentos que ele passou, a sua resignação. Então, ele é uma figura importantíssima do espiritismo, do espiritismo recente, e que nos beneficiou com 451, né? 451. O número que eu tinha na cabeça, acho que era 468, eu não tenho bem certeza, mas ele está por aí. Então, nota que é uma quantidade de livros fantástica. E esses livros todos nos trouxeram muitas informações do mundo espiritual, detalhando o que Allan Kardec já havia colocado. Então, ele é de suma importância, de importância capital para a doutrina espírita, todo o trabalho que ele fez e certamente continua fazendo onde ele está. Agora, pessoal, eu gostaria de aproveitar a presença de vocês aqui para também discutir um outro tema que, infelizmente, ainda está muito presente na nossa sociedade, que é a questão da intolerância religiosa. E, fazendo uma pesquisa nas publicações atuais, descobrimos que há algumas semanas atrás, o túmulo do Chico Xavier, né, que fica em Uberaba,
em Minas Gerais, foi depredado. Isso não é a primeira vez, já foi a segunda vez que isso aconteceu. Vocês sentem isso, gente, a questão da intolerância religiosa? As pessoas ainda confundem o espiritismo com algumas outras práticas que talvez sejam diferentes, mas, enfim, quem não tem contato direto acaba comprando gato por lebre e tendo uma postura intolerante. Vocês percebem que isso ainda existe? Quem gostaria de falar? Olha, bem menos do que... Quando eu era criança, minha mãe sempre foi espírita, e quando eu ia para a escola, na hora de preencher a ficha de matrícula da escola, onde estava lá religião, ela falava, não, filho, coloca católico, senão você vai ser discriminado lá. Então era muito forte essa intolerância, pelo menos aqui no Brasil. Hoje está bem mais amena, ainda existe. Só que hoje até a grande parte das religiões tem... mudado um pouco a sua postura. O Papa Francisco tem sido muito progressista. E nós do Espiritismo, nós somos justamente o contrário. Nós consideramos que as outras religiões são nossas aliadas. Por quê? Porque o nosso objetivo é moralizar o ser humano, porque moralizando a gente vai melhorar a humanidade como um todo. E se as outras religiões estão fazendo isso, ainda que com visões diferentes em detalhes da nossa, mas estão moralizando, eles são nossos aliados. Perfeito. Então, cada um tem ali o seu sistema de crença e a forma de enxergar a Deus que cabe na sua mente naquele determinado momento, naquela situação, naquele contexto. E nem por isso estão errados. Aliás, muitos deles estão certos. A gente tem grandes nomes no catolicismo, tem grandes nomes no islamismo, tem grandes nomes entre nossos irmãos evangélicos, pessoas que fazem o bem, fazem a caridade. Jesus disse a cada um segundo suas obras, ele não disse a cada um segundo sua religião. Então, aquele que faz o bem, ele tem ali ele está iniciando, ele está fazendo parte desse processo de transformação. Irmãozinhos nossos equivocados, que ainda acham que essa ou aquela visão religiosa é a melhor, infelizmente ainda fazem esses atos de intolerância, ainda discriminam, ainda acham que a outra religião é demoníaca, que na verdade nós não temos nada disso. Nós somos todos filhos do mesmo Pai, não existe o Deus desse, o Deus daquele. Não, existe Deus, é o único, o Pai de toda a humanidade, ele não ia abandonar parte dos seus filhos. Certo. E, Juliana, o Espiritismo é uma doutrina de cunho filosófico-religioso, voltada para o aperfeiçoamento moral do homem. Como você enxerga essa doutrina para você? Como você teve essa ligação a essa doutrina? O quão especial é essa doutrina para você? Essa doutrina, ela é especial porque ela vem trazer as respostas. E eu acredito que a grande maioria das pessoas que vão adotando o Espiritismo como a sua filosofia, como a sua religião, ou como a ciência que lhe traz as respostas, é por este significado. Porque, para mim, né, você fez essa pergunta para mim, né? Para você. Isso. Foi nesse sentido. Certo. Ela traz a fé raciocinada, né? Então, ela dá as respostas com a razão, trazendo a razão. Não é simplesmente o crer por crer, mas é o crer te trazendo as respostas, te mostrando a razão de tudo, te dizendo de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou. É isso que a doutrina espírita nos responde, nos diz. Nos traz todas essas respostas, que são questões filosóficas acima de tudo, mas tem toda essa outra questão que a gente coloca como religiosa, que é a base também da doutrina espírita, que está no Evangelho de Jesus, principalmente a lei do amor, que está norteando toda a doutrina espírita, e todas as questões também científicas que vêm com essa razão, permeando também toda a doutrina. Então, ela traz todas as respostas, né? Então, ela é de muito estudo e consegue nos trazer. Então, quando nos trazem essas outras questões que nos trouxe aqui, nos falando de data, limite, dessas coisas assim, ela consegue explicar
com toda essa lógica e com toda a questão racional dos mais variados assuntos. Perfeito. Eu gostaria de falar um pouquinho, então, sobre o trabalho que vocês realizam no Centro Espírita Casa de Jesus. Pode falar um pouquinho, Leandro, onde fica o Centro Espírita, qual é a dinâmica, o que acontece lá? Bom, nossa casa fica na Rua 600, número 123, em Balneário Camboriú. E lá nós temos o trabalho principal da casa, são as palestras de divulgação doutrinária, que no nosso caso ocorrem às segundas, às terças, quintas, sábados e domingos. Nessas palestras são veiculados assuntos principalmente evangélicos. Nossa ótica principal é evangelizar, levar consolação, porque todo mundo tem dúvida, todo mundo chega na casa com problemas, com sofrimentos, com traumas, com processos às vezes depressivos, obsessivos. E a evangelização, quer dizer, o conhecimento do Evangelho de Jesus e saber por que nós sofremos, certamente é o que traz o consolo. E derivado disso, nós temos uma série de outras atividades ligadas à caridade, principalmente temos uma outra sede que fica em Camboriú, no bairro Conde de Vila Verde, onde lá existe assistência à gestante carente, a famílias carentes, evangelização infantil. E temos também, para as pessoas que se interessam, estudos para quem quer se aprofundar mais na doutrina espírita, estudos doutrinários que ocorrem às segundas, às quartas, aos sábados. Quer dizer, a casa tem uma série de atividades sempre ligadas à divulgação doutrinária e à prática do bem. Aberta a todas as pessoas? Certamente. Nós temos um trabalho de evangelização de bebês que é... Você vê que não tem idade, né? É de zero anos. Desde o primeiro mês de vida. Olha só. Então, é de 0 até... Bacana. 100 anos, mais de 100 anos. Mais de 100, agora tem que falar. Mais de 100 anos, tiver condições, querer estar lá aprendendo, estudando, assistindo palestras, a casa está aberta para quem quiser. Legal. E, Juliana, aproveitando o gancho que você está falando já, de acordo com o Saulo Gomes, jornalista que comandou... Voltando lá para o Pinga Fogo? Vamos voltar para o Pinga Fogo. Legal. De acordo com o Saulo Gomes, o jornalista que comandou o programa Pinga Fogo, Chico Xavier foi o primeiro médium a falar sobre extraterrestres em um programa de TV. E há hoje vários relatos de pessoas que viram e até mesmo já tiveram contato com extraterrestres, ou seja, seres de outros planetas. Como você vê a relação entre o espiritismo e esses extraterrestres? Como o espiritismo enxerga isso? O espiritismo nos diz que nós não somos o único planeta habitado. Jesus já nos disse isso. Não é o espiritismo que nos diz. Jesus dizia: há muitas moradas na casa do meu Pai. Isso significa o quê? Que a Terra não é uma única morada que existe. Então, aliás, muito ao contrário, né? Não tem planeta no universo que não seja habitado, que não seja ocupado por alguém. Então, os espíritos... Kardec também fez esses questionamentos aos espíritos superiores. E eles diziam, a criação de Deus é imensa... E você acha que ele fez só para o nosso deleite, da nossa visão, tantos planetas, tantas galáxias, que a nossa ciência vai comprovando com o tempo a existência e está a cada dia mais comprovando a existência de mais e mais planetas e para quê? Então, é claro que existe vida em outros planetas, outras formas de vida, não como a nossa, outras formas de vida, mas legal. Assim. Bom, muita conversa a gente poderia levar ainda por aqui, mas a gente precisa terminar o programa. De qualquer maneira, eu acho que é válido conferir lá o Pinga Fogo, tá no YouTube, né, Joca? Isso, quem quiser assistir, tá lá no YouTube, é só registrar a aparição de Chico Xavier no programa Pinga Fogo,
que era um programa de conversas da época. Ele fala sobre vários temas, como o espiritismo vê a questão extraterrestre, ele fala da homossexualidade, ele fala de vários temas que para aquela época era um tabu, né? Bacana. É bem bacana. Então, confiram lá. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Então, nós conversamos com a Juliana Zucchetto e também com o Leandro de Souza, do Centro Espírita Casa de Jesus, lá em Balneário Camboriú. Tem redes sociais? As pessoas conseguem achar vocês pela internet? Tem Facebook, tem site, tem o aplicativo também da Casa de Jesus, com todos os nossos horários. Muito bom. Então é isso, gente. No YouTube com as palestras. Legal. Também. Legal. Então tá, muito obrigada. A gente se encontra então no próximo Viva Voz. Tchau. Tchau, galera. Tchau, gente. Boa tarde.